Graças e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Depois de uns dias de calor, de chuva aí, tivemos um refresco, né? De friozinho. Pelo menos eu estava com saudade desse frio. E muita saudade mesmo. Mas é isso. As coisas que Deus faz, às vezes nós mesmos pedimos e às vezes nós não reclamamos quando acontece, né? Na época de seca queremos chuva, e chuva, quando chega a chuva, meu Deus, não posso sair de casa. E na época da chuva, essa chuva doida, chega a poeira, essa poeira, meu nariz, e casa, não sei o quê. E nós vamos indo assim. Mas o ser humano, ele é movido a isso. Eu estava vendo ontem, no Jô Soares, um climatologista, professor da USP, ele falando algumas coisas que vai de encontro com a realidade que nós vivemos. E para mim, que sou um estudioso também do clima, eu concordei com ele. Até achei que ele andou vendo umas pesquisas que eu fiz. Segundo ele, esse negócio de camada de ozônio, aquecimento global, não existe nada disso. E ele tem uns argumentos fortes, parecido com os meus. Eu falei, nós vamos dar certo, nós dois. Diz que dois doidos, quando se encontram, um quer internar o outro, né? Mas é isso aí. Queridos, o pastor Enoque falou sobre fé. E eu estava pensando hoje à tarde sobre isso. Nós falamos tanto de fé, de coragem, de ousadia. Nós vimos todas as pessoas aí, as organizações, tudo que se fala, tudo que se prega, está baseado nessa ousadia, nessa coragem. E nós falamos muitos e às vezes vivemos muito pouco isso. No sábado passado, no jovem, na célula, foi falado sobre medo. Nós nos deparamos com as situações e ficamos com medo. Às vezes antes de nos deparar com situações, nós estamos cheios de coragem, cheios de vigor, cheios de planos, e quando chega diante de uma situação, vem o medo e acaba jogando tudo por terra. O medo, ele é essencial, nós temos que ter medo, mas ele não pode ultrapassar o limite da nossa fé, da nossa coragem. Tem umas imagens aqui, eu achei bacana, eu peguei, elas vieram juntas e eu separei. Vamos ver como é que vai ficar aqui, se vai ficar bacana. Olha só, o pessoal sei lá, estava numa greve, no negócio aqui, e um cachorro, todo valentão aqui, né? Joga água agora, seu covarde. Falando para os policiais, né? Aí vem o negócio. Pronto. A coragem vai embora. Eu estava vendo a reportagem hoje sobre os cachorros policiais. Eu acho que se for o cachorro policial, não acontece isso não, mas enfim, é o que acontece, né, querida? Abra sua Bíblia aí, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Quero ler alguns versículos. Eu disse anteontem em Japuranã, eu estava observando, estava em casa, estava pensando o conteúdo, o teor dessa campanha, dessa nossa campanha Rompendo em Fé. As igrejas, de modo geral, igrejas locais, igrejas de televisão, enfim, fazem muitas campanhas, querendo, sempre visando um objetivo, até um lucro rápido, vamos dizer assim, resultados rápidos. E por causa disso acaba prendendo as pessoas, acaba desiludindo as pessoas, porque faz lá uma campanha, não que seja errado, eu estava falando sobre o valor que tem essa campanha que nós estamos. Faz ali a campanha de, para você receber tal coisa, todo mundo lá, a igreja toda, para receber. Aí acontece que não está nos planos de Deus muitas vezes, ou às vezes nós pedimos errado, não está no tempo de Deus, e as pessoas se frustram, porque cada um foi no mesmo objetivo, no mesmo propósito ali. E aqui nós temos um único propósito, que é estimular a nossa fé. Nós vivemos pela fé, nós vivemos mediante a nossa fé, não é nossa, é de Deus. A Bíblia diz que a fé
ela vem de Deus. É Deus que nos dá a fé. E nós usamos a fé, mas ela vem de Deus. E ela nos estimula a usar em diversas áreas. O pastor Enoque, há 2 cultos antes aí, perguntou aos irmãos aqui sobre alguns de bênçãos que já tinham recebidos. E nós podemos ver a variedade de bênçãos que o Senhor foi dando, de acordo com a necessidade da igreja e de acordo com a vontade dele. Desde namorar, casal de namorado, até financeiro, saúde, olha só. Se fosse uma campanha para arrumar namorado, só 2 que estaria feliz aqui por enquanto, né? Mas olha só, o Senhor nos abre para nós usarmos, estimular a nossa fé. Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 24, depois o 35 e o 36. Todos encontraram aí? E tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. E chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se-lhe aos pés, e lhe rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venhas e imponha as mãos para que sare e viva. Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. 35. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? O que, percebendo, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Queridos, essa história parece muito com de um outro homem importante em Israel também, um centurião. Só que houve uma diferença. Aqui Jairo chega e pede para Jesus: Senhor, vá até minha casa e impõe as mãos sobre a minha filha, porque ela está doente. E a história do centurião aconteceu diferente, porque ele chegou para Jesus e falou: Senhor, o meu criado está doente, basta uma palavra tua, não precisa que o Senhor vá até a minha casa. E nós podemos ver aqui uma semelhança e ao mesmo tempo algumas diferenças nessa história. Mas o fato é que no centurião, o Senhor Jesus, ele enfatiza a fé daquele homem. Ele diz: não vi tamanha fé em Israel. Aquele centurião não era hebreu. E aqui Jairo era um chefe da sinagoga, era um conhecedor da palavra, sabia quem era Jesus. Mas o que eu quero enfatizar aqui, queridos, é o que o Senhor Jesus ele diz no versículo 36, no finalzinho do versículo 36: não temas, creia somente. Só que para Jairo chegar a essa situação, a esse momento do Senhor Jesus dizer para ele: não temas, apenas creia, ele teve que passar por uma situação difícil. E eu quero ver com os irmãos aqui algumas coisas, o que Jairo passou para que ele pudesse exercitar a fé. Não uma fé qualquer, mas a fé que o Senhor queria que ele tivesse. Primeiro, nós vivemos momentos, vivemos situações, e isso não é um privilégio meu, não é um privilégio seu, não é um privilégio nosso aqui, não é um privilégio de um ou de outro, não. Todos nós vivemos momentos em que nós acabamos nos sentindo abandonados por Deus. E os grandes homens, os grandes vencedores, ou por Deus, ou pela família, ou pelos amigos, ou pelo seu superior, ou pelos seus subordinados, por todos eles tiveram momentos em que eles viveram, que eles se sentiram sozinhos, se sentiram abandonados. E com Deus não poderia ser diferente. Não que Deus se assemelha, não que Deus esquece dos seus, não, porque é o processo natural que Deus trabalha conosco. E aqui, quando Jairo chega até Jesus, ele experimentou uma situação assim também. Ele experimentou uma situação de desprezo, de abandono de Jesus. Ele chega até o Senhor Jesus, expõe o seu problema, e
enquanto Jesus está indo para a sua casa, o Senhor para atender outras pessoas. Nós pulamos alguns versículos, do qual a Bíblia relata de uma mulher. Enquanto Jesus estava indo à casa de Jairo, essa mulher aparece e Jesus para dar atenção para aquela mulher. Mas essa foi apenas um fato relatado de que Jesus parou para dar atenção. Muitas pessoas paravam Jesus parava por diversas ocasiões, por diversas situações, ou por simplesmente estar passando, ou simplesmente por estar cansado, alguém está cansado, ou por ele querer falar com Pedro. E cadê Pedro? Pedro sumiu, Pedro está entre a multidão, por favor me chame Pedro, eu preciso falar com Pedro. Ou alguém que está chamando por Jesus, Jesus para, por favor, vá lá atender, vê o que essa pessoa quer. Enfim, Jesus caminhava por entre a multidão, e nós sabemos quando alguém importante, alguém que está no centro das atenções, e está caminhando, é difícil. E não foi diferente com Jesus. Jesus caminhava e caminhava, mas ele parava-se pelo caminho. E Jairo, nós vimos aqui que o problema de Jairo era a sua filha. Jairo tinha sua filha, era uma criança estimada, mas agora ela padece de uma doença. Ele leva para os médicos, chega no momento em que os médicos olham para Jairo e dizem: Jairo, infelizmente eu tenho uma má notícia para você, leva a sua filha para casa, porque ela tem 2 meses de vida somente. Parece que é praxe dos médicos dizerem, dá 2 meses de vida para os seus pacientes. Olha, a sua filha tem poucos dias, alguns dias de vida, leva para a sua casa. Não temos mais nada o que fazer. Jairo, então, um homem importante em Israel, ele era o chefe da sinagoga, um homem culto, inteligente, sábio, estudado, doutor. Agora ele não sabe, não tem mais o que fazer. Mas é quando ele está na sua casa, a sua filha já está nos fim dos dias, Jesus aparece ali na cidade. Jesus chega até a cidade, e ele, como homem religioso, um chefe da sinagoga, ele sabia quem era Jesus. Afinal de contas, Jesus já estava conhecido em Israel. O seu pouco tempo de ministério, mas a sua fama já tinha corrido. Cada pessoa que recebia um milagre, uma bênção de Jesus, não conseguia ficar quieto, não conseguia ficar calado, anunciava do que Jesus estava fazendo. E foi assim que Jairo ficou sabendo que Jesus estava por ali perto. E agora Jairo, aquele homem importante, inteligente, sábio, rico, poderoso, ele encontra-se com um problema, ele encontra-se com uma dificuldade, ele encontra uma situação difícil, uma situação desesperadora. Talvez as suas influências como chefe da sinagoga, não tinha mais como ele fazer, não tinha mais o que pedir para os sacerdotes, não tinha como pedir para os profetas e orar, não tinha como pedir mais nada. Tudo que ele tinha para fazer, ele já havia feito. Tudo que ele tinha para fazer, ele já tinha feito. Nós podemos ver isso, né, nos versículos da qual nós lemos. E Jairo não queria compartilhar com ninguém a sua situação. Ninguém sabia o que estava acontecendo na vida de Jairo. A sociedade que nós vivemos hoje também nos impõe regras da qual nós temos que nos esconder. Nós temos que ocultar os nossos sentimentos. E foi o que aconteceu com Jairo também. Um homem importante, um homem rico, um homem de destaque na sociedade. Ele encontrava-se com um problema, mas ele não podia compartilhar. Ele não podia dizer para as pessoas. Somente quando ele chega perto de Jesus, ele chama Jesus de lado: Senhor, preciso que o Senhor vá na minha casa, porque a minha filha está doente. Muitas vezes nós escondemos o que nós sentimos. Até mesmo por causa da própria sociedade, o lugar que nós vivemos nos obriga a esconder os nossos sentimentos. Nos obriga a esconder aquilo que sentimos, nos obriga a esconder o que estamos passando, para não sermos taxados como fracassado, para não sermos taxados como alguém que não conseguiu realizar os seus sonhos. E Jairo estava passando por essa situação. Jairo estava passando por esse problema. Imagina alguém que vivia junto com os sacerdotes, junto com os profetas, agora tem em casa uma pessoa que está doente, está morrendo. O que as pessoas não diriam de Jairo? E Jairo chega até Jesus. Jairo chega até a presença de Jesus, porque os médicos haviam desenganado agora a filha de Jairo, e ele não tinha mais o que fazer.
Mas para chegar até Jesus, Jairo tinha um grande problema. Jairo encontrava-se um grande problema. Jairo era das pessoas que não se misturavam com a população. Jairo era o chefe da sinagoga. Jairo era um homem que não se misturava com os doentes. Jairo era um homem que não se misturava com os pecadores. Jairo era um homem que não se misturava com as prostitutas, com os leprosos, com os paralíticos. Ele não se misturava com quem não era judeu. E sabe quem seguia Jesus? Eram as prostitutas, que chegavam até Jesus e Jesus amava e transformava a vida delas. Quem seguia Jesus eram os leprosos, que chegavam e diziam: Senhor, tem misericórdia de mim, e Jesus curava. Quem seguia Jesus eram os cegos, que Jesus parava, tocava-lhe os olhos e os seus olhos abriam. Quem seguia Jesus eram os paralíticos, que ao encontrar com Jesus: Senhor, eu quero voltar a andar, e eles voltavam a andar. Quem seguia Jesus eram os publicanos, os pecadores, eram as prostitutas, que diziam: Senhor, ninguém mais me acusou, o Senhor irá me acusar. Não, aquelas pessoas era que seguiam Jesus. E Jairo tinha agora dificuldade para chegar até Jesus. E quando ele chega, quando ele chega até Jesus, ele tem que se despir de todo esse orgulho. Jairo tem que se despir de toda essa grandeza e tem que se humilhar perante Jesus. Nós vimos nos versículos: e eis que chegou até ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente suplicou. Jairo prostra-se aos pés de Jesus e começa a clamar. Um homem que não dobrava diante de ninguém, um homem importante, que antes de procurar Jesus, foi procurar ajuda em outros lugares. Um homem que antes de procurar ajuda daqueles que ajudavam os necessitados, foi procurar ajuda de médicos. Agora ele tem que chegar, dobrar diante de Jesus e confessar: Senhor, eu lhe deixei por último. Eu fui procurar ajuda em outros lugares, mas agora ninguém pôde me ajudar. Só o Senhor pode resolver o meu problema. Ele teve que se despir de toda a sua grandeza. Jairo teve que se despir de todo o seu poderio. Jairo teve que se despir de todo o seu orgulho e ajoelhar diante de Jesus perante toda a multidão. Enquanto os homens da lei o criticavam porque Jesus aceitava prostitutas chorar aos pés de Jesus, enquanto eles criticavam Jesus por cumprimentar, por estar entre a multidão, agora o homem, chefe da sinagoga, teve que se ajoelhar aos pés de Jesus, diante de toda a multidão, diante de todos aqueles que ele tinha criticado, diante de todos aqueles que ele havia abandonado. Quanto daquelas pessoas procuraram ajudas nas sinagogas? Quando aquelas pessoas queriam simplesmente um pouquinho de atenção, agora está lá Jairo diante deles se humilhando. Teve que se humilhar. E talvez você pense agora: sim, Jairo encontra-se com Jesus e a vida dele é transformada, e a fé dele agora cresce, e ele recebe a bênção que ele estava procurando. Às vezes a Bíblia diz para nós não amarmos só de palavras. Ele diz que a nossa fé tem que ser operosa. A fé sem obras, ela é morta. Jairo, ele teve que se humilhar porque ele foi obrigado na situação que ele estava. E Jesus sabia que aquela humildade de Jairo, aquele momento de Jairo se encurvar diante de Jesus, não tinha saído do seu coração. Não era uma fé verdadeira, uma fé genuína que Jairo estava usando ali. Então Jesus, ao deparar-se com Jairo, ele diz: minha filhinha está à beira da morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e vivas. Jairo, mesmo diante de Jesus, mesmo humilhando diante de Jesus, ele não esqueceu o homem poderoso que ele era. Mesmo diante de Jesus, se dobrando diante de Jesus, perante as pessoas, ele não esqueceu o Senhor da sinagoga, o chefe da sinagoga que ele era. Se ele tivesse humilhado verdadeiramente diante de Jesus, ele tinha ajoelhado, caído de joelhos e dito: Senhor, eu estou aqui, preciso de Ti, faça o que for preciso. Lembra do centurião que eu disse?
Ele falou: Senhor, não precisa ir na minha casa, não sou digno de recebê-lo na minha casa. Jairo não: Senhor, preciso que vá na minha casa, coloque as mãos sobre a minha filha. Ele não esqueceu o homem que ele ainda era dentro dele. Jairo não tinha esquecido o homem, o chefe, a autoridade, o poderoso, o chefe que ele era. Jesus vem, impõe as mãos sobre ela para que ela salve. E Jesus conhecia o coração de Jairo. Quando Jesus, durante todo o seu ministério aqui na terra, ele realizou muitos milagres. Nós podemos conjecturar, nós podemos imaginar que quando o Senhor chega no tanque de Betesda, ali havia um homem, há 38 anos que estava paralítico, e a história revela que somente ele foi curado. Talvez Jesus tenha feito outros milagres ali, talvez ele tenha curado cegos, surdos, mas a Bíblia registra a história dele, porque ali havia um propósito de Jesus ali. Ou talvez Jesus não tenha curado mais ninguém ali naquele tanque. Havia muitos doentes ali, mas era o propósito de Jesus ali. Jesus, durante todos os seus 3 anos, momento após momento, ele ouvia: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele curou muitos outros, e muitos outros deixaram de ser curados, por causa de um propósito de Deus. E Jesus não iria fazer algo na vida de Jairo simplesmente por fazer. Se você pegar todos os milagres, Bartimeu, quando ele recebe a cura, imediatamente ele passa a seguir a Jesus. Zaqueu, quando o Senhor diz: hoje houve salvação nessa casa, Zaqueu, ele queria anunciar para todos. A mulher samaritana, quando teve um encontro com Jesus, ela saiu correndo para anunciar de Jesus na sua cidade. O demoniado de Gadara, quando ele recebeu a libertação, ele queria seguir a Jesus. Todos que recebiam o milagre de Jesus seguiam a Jesus. Sabe por quê? O Senhor realizava os milagres naqueles que tinham uma fé genuína. O Senhor realizava os milagres naqueles que tinham uma fé verdadeira. E talvez você me pergunte: pastor, mas e os 10 leprosos? Só voltou um para agradecer. O Senhor Jesus não faria nada se não fosse por um propósito. E agora o Senhor Jesus, mesmo sabendo do coração duro ainda de Jairo, ele diz: tudo bem, Jairo, você quer que eu vou na tua casa? Você está me mandando ir na tua casa? Tudo bem, vamos à tua casa. Mas Jairo não sabia que no meio do caminho havia muitas pessoas ainda que precisavam de Jesus. Enquanto ele caminha, dá alguns passos, alguém para: Jesus, tenha misericórdia. O meu filho não consegue andar, ele caiu, quebrou a perna. De repente, na outra esquina: Jesus, tenha misericórdia de mim. O meu marido não consegue trabalhar, já vai 6 meses, em casa não tem nada para nós comermos, faça alguma coisa. De repente, na outra esquina, aparece uma mãe desesperada: Jesus, o meu filho, ele está morto, meu filho morreu. De repente, Jesus está caminhando, ele para e pergunta: quem me tocou? Alguém me tocou. E Jairo começava a ficar impaciente. Jairo queria que Jesus fosse à casa dele, era o desejo do coração de Jairo. Senhor, minha filha está doente, eu preciso que o Senhor vá na minha casa. Tudo bem, Jairo, nós estamos indo à tua casa. Não é isso que você quer, Jairo? E Jesus caminha mais um pouquinho e aparece alguém: Jesus, eu preciso lhe fazer uma pergunta, estou com uma dúvida. Ele caminha mais um pouquinho, chega o apóstolo Pedro, chega Tiago: Jesus, está tendo uma confusão no meio da multidão, o que é que nós vamos fazer? E caminha mais um pouquinho e aparece um outro problema, e Jairo já se desesperando. Jairo não estava confiando em Jesus. Jairo não estava confiando em Jesus, Jairo estava vivendo o que ele sempre viveu: dar as ordens e as pessoas cumprirem as ordens. E ele estava dando ordem para Jesus. Quando nós chegamos diante da palavra de Deus, quando nós pegamos a palavra do Senhor para ler, nós queremos colocar aquilo que nós achamos também. Dificilmente nós paramos, lemos a palavra do Senhor e deixamos que Ele fala conosco. Talvez por isso eu diria para você, uma das razões
de terem várias igrejas. Cada dia aparece uma igreja na televisão aí. Sabe por quê? Porque eles querem comandar os milagres e o poder de Deus. Sabe por quê? Porque eles não querem deixar que Deus trabalhe com eles. Não, eles querem trabalhar com Deus. Jairo queria trabalhar com Jesus. Jairo queria usar Jesus. Ele não estava usando a sua fé, ele estava usando Jesus. Eu disse já por Anã, esses dias eu estava vendo na televisão uma campanha de uma igreja de televisão, baseado na história de que Jesus cuspiu no chão, passou o lodo nos olhos de um cego e mandou ele lavar no tanque de Siloé. Eles estão lá, não sei se vendendo ou distribuindo sabão do lavador. Você pega e lava a sua casa, lava o carro, lava o sapato, lava a cabeça, lava o cachorro, lava a galinha, lava o portal, lava não sei o que. Deus amado, as pessoas estão querendo usar a palavra de Deus. Nós queremos usar Deus ao invés de deixar que Ele nos use, ao invés de deixar que Ele trabalhe. Quando o centurião vai falar com Jesus, Jesus fala: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Mas com Jairo foi diferente. Senhor, vá à minha casa. Tudo bem, vamos. E o tempo foi passando, e Jairo desesperado, e Jairo preocupado porque a sua filha já estava nas últimas. Ele só saiu ao encontro de Jesus porque ela já estava no final da vida, estava respirando os últimos oxigênios. Senhor, a minha filha está para morrer, Senhor. Jairo, eu estou indo na tua casa. Jairo, eu estou indo à tua casa. Jairo, eu estou te ouvindo. Estamos indo, Jairo. Onde que nós devemos virar? Vamos virar aqui. Tudo bem, Jairo, vamos virar aqui. Senhor, anda mais rápido um pouquinho. Calma, Jairo, alguém me tocou aqui, eu tenho que ver quem me tocou. Senhor, minha filha, estou indo, Jairo, eu estou indo. Mas Jesus estava esperando que Jairo descobrisse a verdadeira fé. E o Senhor nos ensina, custe o que custar, pode custar o tempo, enquanto nós não aprendemos a usar a nossa fé, o Senhor dará tempo para que aprendamos. De repente Jairo está lá ansioso, preocupado, nervoso, a ponto já de falar poucas e boas para Jesus. Chega algumas pessoas da sua casa, ele olha: o que aconteceu? Jairo, vamos embora, porque a sua filha morreu. Esqueça Jesus, deixe Jesus em paz, sua filha morreu. Eu fico imaginando nesse momento, Jesus conversando ali com um discípulo, dando um conselho, ministrando uma bênção, uma cura, libertação. De repente chegam os homens: Jairo, esqueça Jesus, sua filha morreu. Neste momento Jesus para, despede em paz, vira para Jairo e fala: Jairo, agora é minha vez. Até agora você me conduziu do jeito que você queria, mas agora é a minha vez. Senhor, não precisa mais. Jairo, agora sou eu, Jairo. Agora sou eu. Agora nós vamos para a tua casa. Agora nós vamos até a tua casa. Até esse momento Jairo estava conduzindo Jesus. Senhor, vá até minha casa. Coloque as mãos sobre a minha filha, para que ela sare e viva. Isto não é o cristianismo que nós devamos viver. Não é a fé que nós devamos viver. Esse não é a fé em que os grandes homens que entraram para a galeria usaram. Não foi essa fé que Abraão usou quando ele levantou as mãos com uma faca para sacrificar o seu filho. Não foi essa fé que Moisés usou diante do Mar Vermelho. Não foi essa fé que Davi usou diante dos seus inimigos. Não foi essa fé que Sara teve. Não foi essa fé. Não foi. Foi a fé que nós colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus.
Jesus agora caminha para a casa de Jairo. Diz para Jairo: Jairo, agora é minha vez. Agora você aprendeu. Olha o que o Senhor Jesus diz: não temas, creia somente. Não precisa de você me dar as ordens. Não precisa de você se preocupar. Não precisa de você se escabelar. Não precisa você fazer nada. Somente creia, porque quem tem que fazer sou eu. Foi somente agora que Jairo entendeu. Jairo precisou sofrer a maior dor, a maior perda da sua vida, para ele entender qual era a fé que iria resolver, qual era a fé que iria aproximá-lo de Deus. E Jairo, a duras penas, ele aprende a lição. E agora o Senhor Jesus convida os seus apóstolos mais chegados, chega na casa de Jairo e diz: olha, deixa somente eu entrar. Ninguém entra, não preciso de ninguém. Não preciso que ninguém ajude, ninguém atrapalhe. Todos fiquem de fora. Só irá entrar eu e alguns dos meus mais chegados. Quando o Senhor Jesus entra na casa, quando nós deixamos Jesus entrar em nossa casa, é diferente do que nós queremos levar Jesus à nossa casa. Em Apocalipse ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei e cearei, eu com ele e ele comigo. Nós não precisamos ir buscar Jesus, não precisamos fazer nada, simplesmente crer. Jairo, não temas, creia somente. Nós fazemos tantas coisas, nós buscamos tantas coisas, nós esperamos tantas coisas, quando Jesus só tem algo para nós: creia somente. Somente creia. Ele queria que a fé de Jairo fosse como a do centurião. Ele queria que a fé de Jairo fosse como da mulher que chegou pertinho de Jairo, tocou nas vestes de Jesus sem chamar atenção nenhuma. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz, fica livre desse teu mal. E nem assim Jairo entendeu o que o Senhor queria. Ele teve que passar por uma dor terrível. Jairo, a sua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre. Essa fé que o Senhor diz, creia somente. Hoje é só nós abrirmos o nosso coração. É somente nós deixarmos o Senhor trabalhar. E nós temos a oportunidade, cada dia, todos os dias, de ver o Senhor trabalhando e deixar que Ele trabalhe. E dia após dia ver os resultados do que o Senhor Jesus faz em nossas vidas. Creia somente e não temas.